a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal de revisões Transformers. Sou o Blade Allspark. Hoje vou fazer a revisão deste espetacular Transformer Deluxe Class Cliff Jumper. E sem mais demoras, vamos a isso. Temos aqui o Cliff Jumper no modo veículo. De forma rápida mostro-vos a caixa que o trouxe. Aqui temos o nome dele, Cliff Jumper, Transformers Earthrise War for Cybertron Trilogy, Hasbro, Transformers Generation Takara Tomy. Na parte superior, o logotipo dos Autobots, Transformers War for Cybertron Trilogy. Esta lateral, esta imagem espetacular dele a segurar a sua bazuca, também é característico do desenho animado do G1. Aqui os vários idiomas a dizer Deluxe Class. Na parte de trás, 18 passos para a transformação de modo robô para veículo e vice-versa. E estes dois modos também já vos irei mostrar, que é ele, modo veículo a transportar a sua bazuca, e este modo alternativo que irei-vos mostrar mesmo o passo a passo. Esta imagem já característica da linha Earthrise, também já conhecem, mas é espetacular. E esta parte de baixo é o habitual. Voltando aqui ao foco da nossa revisão, então aqui o Cliff Jumper neste modo de veículo espetacular que eu gosto imenso, e dizer-vos já que ele aqui no estúdio rola muitíssimo bem. Vou já mostrar-vos alguns detalhes e pormenores neste modo de veículo sensacional. Aqui ambas as jantes são pintadas a cinzento metalizado e esta lateral acho que está muitíssimo bem feita. Visto aqui pela parte de trás, o para-choques aqui traseiro pintado a preto, tubos de escape aqui em cinzento, aqui a simular como se fossem as óticas traseiras, e aqui esta simulação também de vidro na parte de trás pintado a preto. Esta lateral é igualzinha à do outro lado. Dizer também que aqui temos plástico translúcido deste lado e do outro, a simular como se fosse aqui os vidros das portas. Visto aqui pela parte da frente, aqui esta grelha pintada a preto, e esta zona de cinzento metalizado. Visto aqui agora pela parte superior, o capão, como se fossem as óticas da parte da frente, entrada de ar, o logotipo dos Autobots, espetacular, e aqui este plástico translúcido a simular como se fosse o vidro frontal. E então está mesmo bem feito na minha opinião, e visto aqui pela parte de baixo, acho que está uma transformação muitíssimo clean e muito bem concebida, está mesmo sensacional. Vou agora já mostrar-vos a arma que também vem com ele. Vou então agora afastar aqui um bocadinho o Cliff Jumper para mostrar-vos bem a arma dele, que vem com ele. Esta bazuca, aqui pintada em cinzento metalizado, esta zona aqui da parte de trás é em preto, esta zona dos bipés ou dos apoios da frente também são em pretos, e estes punhos que mais à frente já vos irei mostrar nesta revisão, pois transforma-se noutras armas, temos aqui dois punhos também em preto. E agora representar-vos aquela situação que estava na parte de trás da caixa, colocando agora aqui os bipés ou os apoios frontais aqui nesta zona, aqui nesta parte de trás da arma, só para vos dar o exemplo como mostrava lá na parte de trás da caixa. E então basicamente é assim. Isto ao fim e ao cabo é o modo de dizer que quando temos ele no modo veículo dá para também guardar a arma dele, mas mostrar-vos também assim várias perspectivas. Mas eu, como gosto deste modo veículo e acho que está tão terrestre e tão bem feitinho, normalmente eu prefiro de o ter assim e não de colocar a arma aqui em cima. O que também dá para fazermos é desencaixar agora aqui todas as peças deste modo arma e mostrar-vos o outro modo que também estava na parte de trás da caixa. Temos aqui dois encaixes e então agora aqui colocamos que era as duas peças do bipé da parte da frente da arma e fazemos aqui dois patins nas rodas da frente do carro. Já aqui os patins. Esta peça preta abre-se, que era a parte de trás da arma, abre-se assim. Temos aqui um pino maior e dois mais pequeninos. Aqui temos este encaixe maior, aqui nesta zona, e aqui temos dois encaixes pequeninos. Então o pino maior obviamente que vai aqui para esta zona e os pequeninos vão aqui para esta zona de trás. Encaixamos, pronto. E aqui nas armas, ao fim e ao cabo, depois vão ser duas armas. Aqui em cada pega tem mesmo aqui a zona correspondente dos encaixes. Esta aqui. Do outro lado não tem, portanto depois dá para logo responder qual é que é de qual lado. Só tem um encaixe mesmo do lado, aqui não dá para enganar. Obviamente depois se quiserem também podem inverter os sentidos. Mas assim, esta é a versão correta e como representa lá na parte de trás também da caixa. Temos então aqui o Cliff Jumper, um outro modo que dá para guardarmos a arma que vem com ele. Este modo também está muitíssimo fixe. Eu acho este modo mais interessante, mais engraçado, alternativo. E parece-me também mesmo um carro do 007, assim, um veículo do James Bond, na minha opinião. E
vou agora também mostrar-vos um outro Transformer que também tem este modo e que eu na altura que fiz a revisão desse Transformer também dei como exemplo e também defini como um carro de James Bond 007. Vou já trazer esse Transformer para mostrar-vos. Outro Transformer que eu usei também este termo e esta expressão, parecia ser um carro um bocadinho mais diferente, foi neste Bumblebee da Netflix, espetacular. Vou deixar aqui no card na parte superior, pois se quiserem ver a revisão dele também já está feita. E algo interessante é que eu quando fiz realmente a revisão dele ainda não tinha este excelente e magnífico Cliff Jumper e até o disse lá na revisão do Bumblebee. Mas depois vejam e digam nos comentários o que é que acham dos dois. Eu acho que são espetaculares e ficam mesmo bem um ao lado do outro. Obviamente depois já vos irei mostrar outras comparações sem este modo alternativo, mas acho que são mesmo altamente e muitíssimo porreiros. Só agora mostrar-vos como é que eles ficam. Eles realmente têm muitas parecenças e semelhanças, um molde muito semelhante também, mas claramente depois nota-se bastante outras diferenças espetaculares. Vou agora preparar aqui o nosso Cliff Jumper, o foco desta nossa revisão, para fazer outras comparações também espetaculares e sensacionais para vos mostrar. Começo já por mostrar-vos já assim uma grande comparação com o Optimus Prime Earthrise, modo terrestre também, espetacular, Super G1, este Optimus Prime é excelente e obviamente que, pronto, aqui sendo um caminhão fica sempre um bocado maior aqui o nosso Cliff Jumper, mas ainda assim acho que ficou numa escala muitíssimo boa e altamente. E dizer-vos também que claramente que este Cliff Jumper dá para guardar aqui no outro lado do Optimus Prime, caso gostem ou pretendam, dá para guardar sem problema nenhum. E é um daqueles Transformers que, derivado à estatura dele, digamos assim, ao tamanho e dimensões, dá para ser guardado no outro lado aqui do nosso Optimus Prime. Retirá-lo de momento para trazer o Wheeljack, também espetacular e está mesmo sensacional. Está muitíssimo G1, este Wheeljack também está fenomenal, na minha opinião. Como podem ver, também fica mesmo bem com este Cliff Jumper. E aproveito também para trazer aqui o nosso Bumblebee, sem upgrades nem nada, vou só tentar aproximar um bocadinho mais para mostrar-vos melhor. E claramente que agora mostrar-vos assim um bocadinho melhor também como ficam em escala e isso tudo. E acho que ficam mesmo muitíssimo bem os dois. São das Transformers espetaculares. Muitíssimo porreiros mesmo altamente. E para finalizar, trago aqui o Ironhide, também muito G1 este. E acho que também fica aqui numa escala altamente aqui com o nosso Cliff Jumper. Aqui um vermelho um bocadinho diferente, mas ainda assim ficam mesmo muitíssimo fixe. E vou agora então dar início à transformação do nosso Cliff Jumper. Vou começar já por retirar aqui esta parte de trás, que está muito bem agarrada aqui nestas mãos, e desencaixa-se aqui uma, desencaixa-se a outra, e de momento esta zona agora põe-se um bocadinho de parte, para continuar a focar aqui no modo carro. Esta parte aqui, se dermos assim um bocadinho um clique aqui nesta zona de baixo e fletir um bocadinho o capô assim para a parte inferior, dá para logo desencaixar um bocado esta zona toda. Temos aqui uns pinos, que vou tentar mostrar agora aqui um bocadinho melhor, que é este pino aqui, e então também temos que o desencaixar, esta zona aqui tem que se desencaixar, e deste lado é a mesma situação, desencaixa-se e já está. Agora temos aqui praticamente as duas pernas, quase transformadas, e vou já focar-me nesta zona aqui das pernas. Agora esta parte aqui, vamos aqui à parte da roda, roda-se e roda-se aqui ambas e viramos aqui este painel todo, vira-se assim, e este é a mesma coisa, vira-se também para aqui. Pronto, já está, ambos os lados, e temos que agora este pino tem que encaixar aqui entre as jantes aqui das rodas de ambas, é igual. É só mais ou menos uma pessoa verificar ali de maneira a que o pino encaixe ali no meio das jantes e dos raios das jantes. Esta zona agora aqui já está. Agora esta parte aqui roda-se, aqui esta zona aqui da parte das rodas, vira-se e rodamos a 180 graus. Esta parte agora leva-se aqui e leva-se. Sim, como podem verificar, abrimos agora aqui esta zona do tejadilho,
fecha-se aqui o capão, guarda-se ali o capão, zona aqui dos braços, endireitamos ambos os braços e para finalizar esta peça que ainda agora tinha colocado ali de parte, temos aqui este pino que temos que retirar assim aqui para a frente e encaixamos aqui nas costas do nosso espetacular Cliff Jumper e temos então a transformação dele completamente executada. E na minha opinião, acho este Cliff Jumper muito sensacional, espetacular e uma muito boa homenagem a ele, ao G1, é um Cliff Jumper espetacular, gosto imenso, está sensacional. Agora mostrar-vos aqui os pormenores e os detalhes dele, são muitíssimo fixe. Temos aqui a cara, aqui esta faceplate em cinzento, os olhos em azul, esta zona aqui do peito também está muitíssimo fixe, aqui os braços, a zona das pernas, os pés, tem aqui uns pés um bocadinho grandes, mas ainda assim acho que está muito bem concebido a situação da transformação do modo veículo para este modo robô, acho bastante clean. Esta parte aqui não faz muita confusão, mas se não gostarem sempre podem retirar e fica assim, mas a mim não faz assim grande confusão e até gosto, este completa aqui um bocadinho, gosto bastante. Vou agora também mostrar-vos aqui as várias articulações que ele também tem. Começo já por mostrar-vos a articulação aqui na cabeça, é uma ball joint e roda 360 graus, bem à vontade, temos toda esta articulação. Zona aqui do braço, temos toda esta amplitude, está muito fixe. Roda também 360 graus, um bocadinho abaixo do ombro temos também aqui uma rotação de 360 e a zona aqui do cotovelo temos todo este ângulo. Zona das mãos também 360. Temos também aqui a articulação na cintura de 360 graus, também faz parte da transformação, mas tem aqui, este Transformer acho que é muito bem articulado, tem muito boa articulação. Dizer-vos agora aqui uma nota, temos aqui um pino, outro pino e aqui outro, isto é para depois colocar Blast Effect, eu já vos vou dar assim umas ideias ou umas sugestões também depois, como também podem fazer. Só que o que é que acontece? Aqui na zona da perna, este pino, tentando-vos mostrar agora aqui, digamos assim, a articulação dele, este pino limita aqui um bocado porque bate ali, então já não dá assim um grande pontapé deste lado desta perna. Vindo aqui este lado, como já não temos esse pino, pronto, temos aqui um bocadinho melhor de articulação, mas é ela por ela, só dar-vos assim essa nota, e então temos aqui esta diferençazinha e aqui já dá um pontapé um bocadinho mais à vontade. A nível de lateral, temos aqui toda a esparregata ao full Van Damme. Temos também um bocadinho aqui de articulação, aqui nesta zona aqui superior. Aqui a parte do joelho, vou-vos dar outra vez aqui este exemplo por causa ali do pino. Vou dar exemplo aqui deste lado desta perna. Temos então aqui uma boa joelhada, também está muitíssimo porreiro. Aqui dizer-vos também uma outra coisa, aqui na parte da cintura, ele também pode olhar um bocadinho para cima e assim um bocadinho para baixo. Também é derivado da transformação, mas também temos aqui um bocadinho este tipo de articulação. Eu vou contabilizar como um bocado de articulação também. Aqui a zona do pé, temos só aqui esta articulação lateral, nada para a frente ou para cima e nada assim para trás. Portanto, já vos mostrei toda a articulação deste espetacular Cliff Jumper. Vou agora trazer novamente as armas dele para vos mostrar neste modo robô sensacional. Dizendo então outra vez aqui a arma dele, aqui a sua bazuca, que é característica aqui do nosso Cliff Jumper, e há um episódio em que ele usa esta respectiva arma barra bazuca e está a fazer mira ao Megatron. Até vou deixar aqui essa imagem para depois também relembrarem-se, e quem ainda não viu esse episódio veja que vale muito a pena e é muitíssimo fixe. Dizer-vos também que tanto aqui a bazuca é compatível com efeitos blast, usei agora este como exemplo, mas depois também podem usar ele completo, este é do Jetfire, podem usar completo ou outro qualquer que preferirem, só estou a dar este como exemplo. E também aqui a nível da bazuca dá para, como isto aqui é estes pinos de 5mm, podem usar aqui, podem usar também aqui para alguma razão, se quiserem também dá para encaixar aqui neste porte, aqui na perna, portanto tudo o que é portes dá para encaixar estes pinos de 5mm. Ou então também é um bocado engraçado, quem quiser, guardar a arma dele, assim a bazuca dele, enquanto ele também está no seu modo robô, pode também colocá-lo assim. Eu por vezes também deixo assim lá no display
só naquela situação dela como se fosse aqui às costas dele. Então tem essa opção, como podem ver, até fica bem segura. O pino aqui não forço muito, mas segura perfeitamente bem. É só dar-vos um exemplo e mostrar-vos aqui também uma pequena ideia. Dizer-vos também que aqui a parte da bazuca dá para desencaixá-la toda. Aqui este bipé já fugiu, mas desencaixando aqui o bipé, este agora fica aqui um carregador deste lado e este aqui fica outro carregador também de munições. E então agora transformamos uma bazuca em duas armas, duas pistolecas, uma para cada mão aqui também do Cliff Jumper. É uma outra opção para quem quiser e também gostar, dá para fazer assim, caso gostem ou queiram. É muitas opções, quem tiver assim imaginação e depois vai ao critério de cada um, mas então podemos fazer assim duas armas para cada mão. Normalmente depois esta peça eu deixo assim à parte, dá para também encaixar aqui, mas eu por norma deixo assim um bocadinho de lado. E também estas duas pistolas são compatíveis, ambas, claramente, também com os seus Blast Effects ou efeitos Blast. Se também o quiserem, também dá para fazer assim estes efeitos. Pois é, opções e gostos. E aí está, podem colocar este como outro efeito Blast. Volto a relembrar que este aqui, eu dei o exemplo dos Jetfire, mas dá para ser com outro qualquer também. Retirar aqui novamente aqui as armas dele para mostrar-vos que há pouco, como eu falei aqui destes pinos, aqui e aqui, também com outro efeito Blast ou com aqueles que também estava a dar indicação ainda agora na parte das armas, dá para colocar-se aqui como se ele estivesse a ser atingido e então fazer assim esta simulação de assim, estar atingido aqui ou aqui. Vou agora preparar tudo, trazer outros Transformers para fazer umas comparações espetaculares aqui com o nosso sensacional Cliff Jumper. Já por trazer aqui o Wheeljack, que eu gosto imenso e está mesmo muitíssimo bem feito. Muito em breve vou fazer a revisão também dele, os dois ficam muitíssimo bem. Trago também aqui o Ironhide, também na minha opinião ficam muitíssimo bem os dois, assim um ao lado do outro. E aqui umas comparações muito a homenagem ao desenho animado G1, como também não poderia deixar de faltar aqui o nosso Bumblebee, exclusivo da Netflix, e eu acho que os dois ficam mesmo altamente e muitíssimo bem um ao pé do outro, ficam mesmo que é um espetáculo. E trago também agora, como não poderia faltar, o líder dos Autobots, o Optimus Prime, também ele, Earthrise, da mesma linha aqui do nosso Cliff Jumper. E então estão aqui todas as comparações feitas e vou agora dar-vos as minhas opiniões finais do nosso magnífico e sensacional Cliff Jumper. Dizer-vos que gosto imenso deste Cliff Jumper, tanto no modo veículo como no modo robô, está espetacular. Acho que é uma boa homenagem ao desenho animado ao G1, uma boa representação do desenho animado do G1. É claro que este é um bocadinho mais virado para a versão Netflix, mas ainda assim, para a minha coleção de Transformers Autobots, este Cliff Jumper está sensacional. Aconselho-vos também a terem um destes na vossa coleção, que é muitíssimo fixe. Modo veículo gosto imenso, modo robô também. Certo, tem aqui um bocadinho este backpack nas costas, mas que também, como vos mostrei aqui na revisão, pode ser retirado, a mim não faz confusão nenhuma. Tem uma articulação sensacional e é espetacular, gosto mesmo muito dele. Vou deixar aqui na descrição os links das redes sociais que eu também costumo utilizar, como o Instagram e não só, e umas pequenas mais definições técnicas acerca também do Cliff Jumper, e espero que tenham gostado. Desde já, muito obrigado por terem visto a revisão até este preciso momento. Vou trazer mais, tentando sempre melhorar mais qualquer coisa, e vemo-nos muito em breve. Até à próxima revisão. Até lá, vemo-nos em breve.